Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 16 do nosso podcast. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e neste episódio nós faremos a análise de um julgado e transmitiremos aqui uma notícia jurídica relacionada a uma medida provisória que acaba de ser publicada. É isso, vamos em frente. Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez e espero que gostem deste episódio e compartilhem aí com os seus colegas, seus grupos, seus alunos, seus professores. Sugestões e críticas serão sempre muito bem-vindas. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre dois temas que se ligam. Nós faremos aqui a análise de um julgado e também uma notícia, uma referência a uma novidade jurídica. A novidade jurídica é uma medida provisória, a medida provisória número 966, que foi editada ontem, que é de 13 de maio de 2020, mas publicada na data de hoje. Estamos gravando esse episódio no dia 14 de maio de 2020. E o julgado é uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que fixou tese sobre a ilegitimidade do agente público para responder diretamente em ação movida pela vítima, que esta vítima deve mover ação contra o Estado. E aí então o Estado terá direito de regresso contra o agente público. Ok? Então primeiro nós vamos analisar esse julgado e, na sequência, nós vamos passar a análise da medida provisória. Vamos em frente. Ao julgar o recurso extraordinário 1.027.633, o Supremo deliberou sobre o tema 940 de sua lista de assuntos de repercussão geral. E o objeto da discussão era o seguinte: a possibilidade de um particular, prejudicado pela atuação da administração pública, formalizar ação judicial contra o agente público responsável pelo ato lesivo. Estava em jogo, portanto, o alcance do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. De acordo com esse dispositivo, o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Bom, interpretando essa disposição, o Supremo decidiu que o agente público não responde diretamente perante a vítima. A pessoa prejudicada deve ajuizar a ação contra o ente público, a União, o Estado ou o município, ao qual o agente estiver vinculado. E esse ente público, se condenado, União, Estado, município, aí então poderá acionar o causador do dano para fins de ressarcimento. É o que nós costumamos chamar de ação de regresso. Durante as discussões nesse julgamento, os ministros notaram que a ação deve ser ajuizada sempre contra o Estado, Estado aqui lato sensu, né? E o Estado, então, é que tem direito de regresso, no caso de dolo ou culpa, para acionar, então, exercendo esse direito de regresso, o servidor. No caso específico que estava ali em julgamento, a ação foi movida diretamente contra o agente público. Na hipótese, era uma prefeita de um município, e se entendeu que a ação deveria ter sido ajuizada só contra o município e o município poderia mover ação contra a prefeita em caráter regressivo ou em exercício de direito de regresso. É interessante notar que, além do parágrafo 6º da Constituição, há um outro dispositivo importante, agora em lei federal, que diz assim: é o artigo 122 da Lei 8.112 de 1990, que, como mencionei, assim dispõe:
Caput. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Ok? Então, o artigo 122 caput faz referência a prejuízo ao erário ou a terceiros, né? No entanto, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 122 da Lei 8.112 dispõe que, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Então perceba que esse dispositivo já conduz um pouco àquela orientação que foi manifestada nesse julgado. Merece destaque, para se compreender a tese firmada pelo Supremo, dois trechos que eu separei aqui do voto do ministro relator, o ministro Marco Aurélio, que diz assim, abro aspas aqui, o dispositivo, ele se refere ao parágrafo 6º do artigo 37, é inequívoco ao estabelecer em um primeiro passo a responsabilidade civil objetiva do Estado. Na cláusula final, tem-se a dualidade da disciplina ao prever o direito de regresso da administração na situação de culpa ou dolo do preposto responsável pelo dano. Consoante o dispositivo, a responsabilidade do Estado ocorre perante a vítima, fundamentando-se nos riscos atrelados às atividades que desempenha e na exigência de legalidade do ato administrativo. A responsabilidade subjetiva do servidor é em relação à administração pública de forma regressiva. Então, fecho aspas, responsabilidade civil do Estado objetiva, responsabilidade do agente público subjetiva e a responsabilidade subjetiva do agente público perante o Estado. Prossegue agora aqui em outro trechinho o ministro Marco Aurélio, abro aspas. A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. Destaco aqui, pessoal, dupla garantia. Prossegue o ministro, aspas. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão. Já no tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público. À vítima da lesão, seja particular, seja servidor, não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação da indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. Então, aqui uma melhor explicação da tese que foi firmada, né? Mas é interessante notar que essa teoria que o ministro menciona, o ministro Marco Aurélio, teoria da dupla garantia, já vinha sendo referida em outros julgados do Supremo. Tenho a impressão de que o primeiro deles, se não o primeiro, um dos primeiros deles, é um proferido pelo ministro, que teve como relator o ministro Aires Brito, julgado em 2006, em que se decidiu assim, o parágrafo 6º, abro aspas, o parágrafo 6º do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos é que poderão responder objetivamente pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra ainda dupla garantia, aqui a expressão, né? Dupla garantia. Uma em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que preste serviço público, dado que, bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal que somente responde
administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Então, decisão que proferida no julgamento do recurso extraordinário 327.904 em 2006, relator ministro Carlos Brito. A tese, então voltando agora ao julgamento realizado pelo Supremo no ano passado, a tese firmada ficou assim: a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Veja, essa então, portanto, a orientação que restou sedimentada no Supremo Tribunal Federal, mas é interessante notar que na jurisprudência do STJ havia, antes dessa decisão do Supremo, várias decisões em sentido oposto. Então, por exemplo, decidiu aqui o STJ que é faculdade do autor promover a demanda em face do servidor, do Estado ou de ambos no livre exercício do seu direito de ação. A decisão no RESP, no recurso especial 731-746, relator ministro Salomão, quarta turma, em 2009. Mas há decisões no mesmo sentido posteriormente, como, por exemplo, no processo 583842, na segunda turma, em 2017, no processo 1062833, quarta turma, em 2018. Assunto, portanto, controverso, porque nos tribunais superiores havia uma divergência, né, quanto a esse problema. De todo modo, após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né, ao firmar aquela tese ao julgamento do tema 940, o STJ já tem decisões no mesmo sentido, alinhando-se à orientação do Supremo. Eu destaquei aqui uma que eu achei bem fundamentada, no processo 1833714, ministro relator Og Fernandes, decisão de março de 2020, em que se decidiu o seguinte, aspas, a orientação vinculante exarada pela Suprema Corte é expressa ao afirmar que o ressarcimento de eventual prejuízo causado pelo agente público deve ser buscado por meio de ação regressiva. É nesta seara que será aferido o elemento subjetivo da conduta praticada pelo servidor e definido, se for o caso, o dever de ressarcimento ao ente público. O direito de regresso deve ser exercido pelo ente público condenado na ação de responsabilidade por danos. O particular não possui legitimidade para o ajuizamento de tal demanda, daí porque lhe falece interesse processual para a pretensão de vincular o agente público à instrução processual empreendida no presente feito. Então, portanto, aí a orientação tende a se firmar, a se pacificar nos dois tribunais, né, superiores. O Supremo firmou essa tese de que a ação causada por agente público deve ser ajuizada somente contra o Estado ou em pessoa jurídica prestadora de serviço público, e o agente público não tem legitimidade para a ação movida pela pessoa lesada, né? Essa pessoa tem que mover ação apenas contra o Estado. E o Estado vai mover ação contra o causador do evento lesivo. Essa, portanto, a tese firmada no Supremo, que tende a ser seguida pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos à segunda parte, em que nós trataremos do tema que, de alguma maneira, se relaciona àquele julgado que nós comentamos na primeira parte. Na segunda parte, nós vamos falar sobre uma novidade jurídica, mais especificamente sobre uma novidade legislativa. A medida provisória 966, de 13 de maio de 2020, foi publicada no Diário Oficial da União, de 14 de maio de 2020, e dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados à pandemia da Covid-19. Segundo a medida provisória, os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro.
Então, percebam que há uma restrição aqui à responsabilidade do agente público por ato culposo, porque a referência a erro grosseiro conduz à ideia de que nós estaríamos diante de uma modalidade de culpa mais qualificada. Diz ainda a medida provisória que o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso não implica a responsabilização do agente público. Então, não basta nexo causal. Isso afasta, portanto, também qualquer ideia aqui relacionada à responsabilidade objetiva. Segundo essa medida provisória, considera-se erro grosseiro o erro manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Então aqui parece que a medida provisória remete àquela ideia de culpa grave que é, como se diz, né, em parte da doutrina, vizinha do dolo, né? É quase dolo, vamos dizer assim. Né? É um erro tão manifesto, evidente e inexcusável que é quase como se fosse uma ação dolosa. Interessante, hein? E grave essa medida provisória, né? Vejam que o artigo 3º da medida provisória vai dispor o seguinte: na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão considerados 1. Os obstáculos e as dificuldades reais do agente público. 2. A complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público. 3. A circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou emergência. 4. As circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação ou à omissão do agente público. E 5. O contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da Covid-19 e das consequências, inclusive as econômicas. Interessante isso, porque vamos recordar que, como nós mencionamos na primeira parte aqui desse episódio, nem a Constituição, no parágrafo 6º do artigo 37, nem a Lei 8.112 de 1990, contém uma restrição parecida com a da medida provisória. Nos dois casos, tanto na Constituição quanto na Lei 8.112, há uma referência apenas à culpa, ou seja, o agente público responde por ato praticado com culpa, né? Isso está tanto no parágrafo 6º do artigo 37, né? Que diz que é assegurado ao ente público o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição diz isso, e o artigo 122 da Lei 8.112 vai dizer que a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros, né? E, tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor responderá perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Então, tanto na Constituição Federal quanto na Lei 8.112 não há semelhante restrição, certo? Note que nós não estamos falando aqui, por exemplo, de improbidade administrativa. Como nós sabemos, há circunstâncias na lei de improbidade administrativa em que se exige a presença de dolo, boa parte delas inclusive, né? Por conta da própria definição do que se deve considerar improbidade administrativa. Mas aqui nós estamos falando de responsabilidade civil, tá certo? Na medida provisória 966, né? Na verdade, ela fala em medida responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados à pandemia da Covid-19. Eu tenho a impressão de que essa medida provisória restringe muito, né, a responsabilidade do agente público, ao menos no que diz respeito aos atos relacionados à pandemia da Covid-19, se comparada, né, com a disciplina presente em outras disposições, em outras leis, a propósito da responsabilidade civil do agente público perante o Estado, né, por ato culposo. E essa medida provisória também é muito vaga em alguns pontos. A meu ver, o artigo 3º, que a gente mencionou no final, da medida provisória,
ao se referir ao que deve ser considerado ou ao que deve ser levado em consideração quanto ao erro grosseiro, é muito vaga, né? Eu destaco que, de acordo com a medida provisória, para a verificação do erro grosseiro, deve-se considerar, dentre outros aspectos, vejam, aspas, o contexto da incerteza acerca das medidas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e das suas consequências, inclusive as econômicas. Ora, o que é contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas, inclusive as econômicas? Isso, a meu ver, pode tornar, por exemplo, razoável considerar que o agente público poderia tomar medidas voltadas à abertura da economia, ainda que isso coloque em risco a saúde da população, justificando que o faz num contexto de incerteza, né? Então, poderia um agente público, um prefeito, governador, presidente da República, editar um decreto, por exemplo, determinando a abertura de todos estabelecimentos comerciais, todos os estabelecimentos prestadores de serviços, dizendo que quanto antes se realizarem atividades econômicas, melhor para a sociedade, e que justifica isso, né, diante desse contexto de incerteza, etc., tenho minhas dúvidas. É algo que certamente será questionado, né? Aliás, é algo que nós devemos aguardar aí. O tema é polêmico, não sei. Talvez essa medida venha a ser questionada à luz do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Vamos aguardar. É isso, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Os temas que nós examinamos são bastante interessantes e, sobretudo, essa medida provisória 966 é bastante polêmica. Veremos como os tribunais vão se comportar em relação a ela e se sua constitucionalidade virá a ser discutida. Obrigado, até a próxima.